Olá pessoal, cada pessoa tem características pessoais únicas. O formato das orelhas, a cor dos olhos ou dos cabelos, pintas, cicatrizes e outras coisas notáveis e nem tanto que nos fazem diferentes uns dos outros e fazem com que nos destaquemos na multidão. No vídeo de hoje falaremos sobre pessoas que se destacam pelo seu tamanho. Então, você está pronto para dar uma olhada nesses gigantes? Então, vamos lá! Sultan Kösen. Sultan Kösen nasceu em 1982 na província turca de Mardin. É provável que o mundo jamais escutaria falar sobre este homem se não fosse por sua altura, que permitiu que ele realmente se destacasse na multidão. Isso foi o suficiente para que em agosto de 2009 este cara entrasse para o livro de recordes Guinness como o homem mais alto do mundo. A altura oficial do Sultan é de 2,47 metros. Até os 10 anos de idade, Sultan cresceu como um menino comum e não se destacava dos outros. Mas um tumor na glândula pituitária levou ao desenvolvimento de uma doença rara, a acromeglagia. Primeiro, o Sultan ficou mais alto que os meninos de sua idade e logo passou também os mais velhos. Mas ele não parou por aí. Durante um tempo, ele não sentia nenhum desconforto e chegou até a jogar basquete com sucesso. Mas logo ficou claro que o processo de crescimento não parava e por causa disso tornou-se difícil para o Sultan se movimentar. Depois de bastante tempo, os médicos conseguiram fazer com que o recordista parasse de crescer. No entanto, devido aos problemas com seu crescimento, o Sultan não pôde terminar a escola e não conseguiu arranjar um emprego. Pelo menos, ele aparece 2 vezes no Guinness Book. A segunda entrada é pelo tamanho de suas mãos. Igor Vovkovinsky. A família do Igor se mudou da Ucrânia para os Estados Unidos quando o menino tinha apenas 6 anos de idade e sua altura já chegava a 1,80 m. Os pais esperavam que os médicos norte-americanos pudessem descobrir o que estava acontecendo com seu filho. E eles descobriram. O crescimento exagerado era um sinal de uma doença cerebral. Um tumor estava pressionando a glândula pituitária, causando aumento da liberação do hormônio do crescimento. Esse processo continua até hoje e o Igor continua crescendo, embora já tenha atingido a impressionante marca de 2,35 m. A altura fora do comum causa muitos problemas para ele, especialmente em relação às roupas e sapatos que precisam ser feitos por encomenda. Por outro lado, a altura de Igor lhe trouxe alguns benefícios. A sua aparência memorável o ajudou a conseguir uma série de papéis em comerciais e até em filmes. Ele até se apresentou no festival musical Eurovision em 2013, como parte do time ucraniano, embora não tenha cantado. Na ocasião, ele apenas interpretou o papel de um gigante de bom coração. O título de homem mais alto dos Estados Unidos também pertence a ele. No entanto, isso não impede que o gigante receba educação. Atualmente, Igor está estudando na faculdade de Direito. Rajesh Kumar. Na cidade de Gurgaon, no estado indiano de Haryana, um policial rodoviário mede 2,25 m. Talvez até mesmo o infrator mais fora da lei não seja capaz de ignorar as ordens desse patrulheiro. Afinal, a altura de Rajesh Kumar é realmente impressionante. Ocasionalmente, os transeuntes param para fazer algumas selfies e conversar com um gigante a serviço da lei. No entanto, apesar de sua altura, Kumar ocupa apenas o 3º lugar na lista das pessoas mais altas da Índia. Mali Dundee. Mali é a garota mais alta do planeta. Ela sempre foi diferente de seus colegas por ser muito maior que eles. A causa da sua altura excessiva foi descoberta aos 9 anos. Assim como as outras pessoas desse vídeo, descobriu-se que ela tinha um tumor no cérebro. Este tumor estragou a visão de Mali, o que a deixou muito triste. No entanto, tornou-se muito mais fácil para essa garota viver depois de terminar a escola. Ela conta que se tornou objeto de ridicularização e que isso a chateava muito. Agora, a Mali passa a maior parte do tempo em casa, onde ajuda os pais na limpeza, cozinha e cuida de sua irmã de 3 anos. Porém, o mais surpreendente é que apesar da impressionante altura e da considerável força física, os pais da Mali se preocupam muito com ela. Robert Bobroksy.
O pai do Robert, um ex-jogador de basquete da seleção da Romênia, começou a ensinar o menino a jogar quando ele tinha apenas 5 anos. Aos 12 anos, Robert já tinha superado a altura de seu pai e se tornado o objeto de numerosos estudos médicos. No início, os médicos tinham certeza de que o menino tinha um forte desequilíbrio hormonal, mas depois descobriram que não passava de genética. O cara realmente tem de quem puxar a altura. O seu pai mede 2 metros e 16 centímetros e a sua mãe 1,83 m. Aos 14 anos, Robert foi notado por um clube de basquete italiano e o menino se mudou para a Itália, onde treinou em um programa especialmente criado para ele. A iniciativa rendeu frutos. Ele foi notado por Bob Bosman, o diretor da Academia de Basquete do Centro de Treinamento Olímpico dos Estados Unidos. Após algumas negociações, o Robert mudou-se para Ohio e tornou-se parte da nova equipe universitária. Agora o gigante leva a vida de um estudante comum, estuda bastante, fala 5 idiomas, mora no campus e treina muito para alcançar seu principal sonho, chegar à NBA. Pelo visto, ele tem muitas chances de alcançar o sucesso. Ekaterina Lizina. A russa Ekaterina Lizina entrou para o livro de recordes Guinness em 2018 como a modelo mais alta e dono das pernas mais compridas do mundo. A altura dessa jovem é de 2 metros e 5 centímetros. O comprimento das suas pernas é de 1 metro e 13 centímetros. A Ekaterina jogou pelos principais clubes de basquete do país e alcançou bons resultados. Tornou-se medalhista de prata no Campeonato Mundial de 2006, campeã europeia de 2007 e medalhista de bronze nas Olimpíadas de 2008 em Pequim. Em 2014, ela encerrou sua carreira esportiva para dedicar mais tempo à sua família. A Ekaterina conta que ela herdou a sua altura de seus pais. O pai dela mede 1,98 m e a mãe 1,88 m. Ekaterina os superou e ultrapassou a marca de 2 metros. Quando ela caminha pelas ruas usando salto alto, as pessoas viram para olhá-la. Ekaterina diz que adora a reação das pessoas apesar dos inconvenientes que a sua altura pode lhe causar na vida cotidiana. Ela admite que quando era criança tinha complexos terríveis por causa da sua altura. As coisas só mudaram quando ela começou a jogar basquete. Ela percebeu que a sua altura era uma vantagem e não uma falha, e eventualmente lhe rendeu até recordes mundiais. Brahim Takiola. A primeira coisa que as pessoas notam quando veem o Brahim Takiola não é o tamanho do seu pé, embora ele seja recordista do Guinness principalmente por causa do comprimento de seus pés. Sim, os pés de Brahim são realmente enormes, mas a altura deste homem é de 2 metros e 46 centímetros. Ele é tão alto que é difícil para ele ficar em pé em seu próprio apartamento, caber em um táxi e passar despercebido nas ruas. Para caminhar livremente, este gigante tem até que usar sapatos ortopédicos especiais que suportam o seu peso. Tudo começou na adolescência, quando em apenas um ano, a altura de Brahim aumentou em 1 metro inteiro. Os médicos fizeram vários exames e logo descobriram que a razão desse comportamento do organismo era uma doença rara, a acromegalia. Como você já deve ter percebido, é algo meio comum entre pessoas altas como Brahim. Hoje em dia, ele mora em Paris e, apesar dos problemas causados pela sua altura, se sente bastante à vontade. Dizem que o seu senso de humor inato o ajuda muito. Morteza Merzad Selakjani. O homem mais alto do Irã, o Morteza Merzad Selakjani, é parte do time paraolímpico de vôlei sentado. A altura de Morteza é de 2 metros e 46 centímetros. Ele é uma das 3 pessoas mais altas do mundo e o mais alto participante da história dos Jogos Paralímpicos. Aos 15 anos, ele sofreu um ferimento grave ao cair de bicicleta e desde então não consegue se mover normalmente sem muletas. Não se sabe como seria o destino de Morteza se o técnico da equipe paralímpica de vôlei do Irã não o tivesse visto na TV em um show de talentos. Foi assim que começou a sua carreira esportiva. Os adversários de outras equipes tentaram desqualificar o gigante, mas o Comitê Paralímpico Internacional confirmou que as regras do jogo não dizem nada sobre a altura dos atletas. Nos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, o Morteza jogou como atacante de ponta e na partida final se tornou o artilheiro da equipe, marcando 28 pontos. Ele também joga em um dos clubes iranianos desde 2015. Bao Shishun.
É possível se tornar famoso em todo o mundo se você é apenas um simples pastor? É possível se você fazer um vídeo viral e colocá-lo no YouTube. Bem, ou se sua altura é de 2 metros e 36 centímetros. Baal nasceu em uma família numerosa e até os 16 anos de idade não era diferente das pessoas da sua idade. No entanto, ele começou a crescer a uma velocidade espantosa de repente e aos 18 anos já media quase 2 metros. Com essa altura, Baal obviamente entrou para o time nacional de basquete. Infelizmente, a carreira esportiva não se concretizou, pois já nessa época ele sofria muito de reumatismo. O crescimento ativo do Baal só parou quando ele tinha 23 anos de idade. Ele serviu no exército e depois viveu as próximas quase 2 décadas sem atrair muita atenção para si. Mas aos 40 anos, Baal teve que aceitar um emprego como porteiro de um restaurante e foi aí que ele ficou famoso. Em 2005, Baal Shishun passou pelo procedimento de medição para o registro oficial no livro Guinness e foi nomeado o homem mais alto do mundo. A propósito, os médicos chineses têm certeza de que o alto crescimento do Baal não é causado por uma doença da glândula pituitária, como no caso dos outros gigantes famosos, mas por outras razões, talvez externas. Radhouane Charbid. Na cidade tunisiana de Ras Jebel, qualquer pessoa pode lhe ajudar a encontrar essa pessoa. Isso porque o Radhouane Charbid é uma celebridade local. Sua altura é de 2 metros e 36 centímetros e o seu peso é de 190 quilos. O Radhouane costumava jogar basquete, mas isso não durou muito tempo. O aumento na altura do atleta fez com que se tornasse mais difícil para ele se movimentar, e os esportes profissionais exigem reações rápidas. Mas o amor de Radhouane pelo basquete se mantém até hoje. Ele acredita que ter deixado as quadras foi o principal erro cometido na sua vida e, como consolo, não perde uma única transmissão do campeonato da NBA. Sua vida atual é pouco relacionada ao esporte. Ele carrega tratores e caminhões. No interior da cidade, a família Charbid tem terrenos onde plantam vegetais e mantém 15 vacas. Pode-se dizer que este cara leva uma vida rural tranquila e nem lembra muito da sua altura. Bem, só quando precisa se inclinar para entrar em algum cômodo. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.